Bom dia a todos. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite, pela oportunidade de encontro. Eu vivo dizendo que os eventos que têm o nome congresso, conferência, concílio, tudo que começa com com ou com sim, sínodo, sincronia, sinergia, todos esses eventos têm uma importância hoje maior do que talvez tiveram no passado. Precisamos estar juntos. Se não formos juntos, não vamos a lugar nenhum. Precisamos convergir, sem uniformizar nada. Somos diferentes, pensamos diferente, temos ideias, caminhos diferentes. Mas se estivermos juntos, nossas diferenças jamais vão nos atrapalhar. É só convergindo na diversidade é que vamos produzir a tão sonhada comunhão. Então, me congratulo imensamente por estar num congresso com vocês e com o pessoal no espaço virtual, sentindo-nos todos reunidos, especialmente motivados pela palavra de Deus, que assumiu e que foi assumida por Maria, nossa mãe, que é expressa na arte, como nas fachadas e em tantas outras expressões. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, presencialmente e também virtualmente com os irmãos. O tema que nos foi proposto no contexto do congresso, nós somos o templo do Deus vivo, o templo do Deus vivo. O tema que me foi proposto foi: alarga o espaço da tua tenda, citando um versículo, parte de um versículo do capítulo 54 de Isaías, versículo 2 do capítulo 54 de Isaías. Quero partilhar algo interessante que logo no início da minha leitura e pesquisa, descobri meio sem querer, eu de fato não sabia, que o padre Camilo fez menção da conclusão do sínodo, da sinodalidade. Numa das etapas do sínodo, a etapa continental, em 2022, esse versículo, essa citação foi o lema inspirador para aquela etapa. E feliz coincidência, né? Coisas de Deus. O caminho, o processo, a abertura, a saída, tudo isso é ideia-chave presente na construção do sínodo, da comunhão, da participação, da missão. E isso tudo está contido no interesse de quem convida a alargar a tenda. Está no subtexto, está no pretexto, está escondido nas entrelinhas desse convite profético que sai da boca do próprio Deus para alargar a tenda. É preciso ir mais longe. Estamos olhando atentamente as imagens daquela fachada, estamos olhando atentamente para o rosto do irmão, para a sociedade que construímos, para a igreja, suas oportunidades e desafios. Deve ecoar no nosso ouvido como ecoou em quem escreveu esse texto, em quem viveu esse texto, as experiências da Sagrada Escritura, de Noé, Abraão, Moisés, Josué, os reis, aqueles afeitos ao projeto, aqueles corrompidos por si mesmos, o exílio, a superação do exílio, a reconstrução da sociedade em diversos momentos, sob o domínio persa, sob o domínio grego, sob o domínio romano. Deve ecoar também cada capítulo da nossa própria vida, da sua própria vida. A palavra de Deus, começamos cantando, é viva, é de vida. Então a nossa história ecoa. Deus não é externo a nós, nesse sentido. Sua expressão, sua palavra, não é visitante de fora, não é alienígena. Diz respeito, ecoa, interfere, realiza a nossa vida. Nesse trecho,
vemos um clamor constante, esperança, esperança. Deus está conosco, podemos sim confiar. Então, vamos em frente, com força, com coragem. O tema que vamos refletir é justamente uma dessas vozes, uma dessas repercussões vitais da história, da vida. Toda a paisagem no entorno daquele texto parece indicar falência, tristeza, desolação. O passado nos condena, o presente nos massacra. Como podemos também nós perceber em momentos da nossa vida pessoal e social, momentos de falência, de fracasso, de tristeza, de desolação, verdadeiros desertos, verdadeiros exílios. Mas é preciso ir em frente. E só poderemos ir em frente se olharmos para um horizonte que nos chama. Dizem que o horizonte é como a utopia, ou a utopia é como o horizonte. A gente vai andando, olhando para o horizonte, mas nunca chega lá. A gente vai caminhando em busca da utopia, mas ela nunca chega. Então, para que serve a utopia? Para que serve o horizonte? Para caminhar. Se não tiver horizonte, se não tiver utopia, nós não vamos a lugar nenhum, ficamos sentados à beira do caminho, chorando. Então, o horizonte, nesse trecho e na nossa vida, é iluminado por uma luz, que não é desconhecida. Nós já a vimos brilhar antes. O povo de Israel já viu essa luz brilhar antes. Está no nosso DNA, plantado no nosso coração. Fomos criados, iluminados por essa luz. Nascemos do amor que emana essa luz. A luz da esperança, da confiança, ela toma conta de nós, como uma força, uma energia tão movimentada, tão dinâmica, que além de nos empurrar para frente, de nos fazer querer desejar mais, porque o horizonte nos amplia a visão. Não vamos nos contentar com o que já éramos, com o que já fazíamos. Todo novo dia deve ser assim. Vou fazer mais, vou ser mais. É para isso que eu fui criado, para caminhar para frente, não para ficar parado, nem para voltar para trás, e muito menos para desistir. O sentido da minha vida está no horizonte que vivo. Então, somos convidados a planejar muito mais do que sonhávamos, a provocarmos transformações radicais em nós e no nosso entorno, nas sociedades que construímos, na comunidade em que estamos inseridos, na família, e a ampliarmos nossas expectativas. Tudo é pouco, porque Deus é infinito. Então, tudo é pouco. O projeto dele é maior do que tudo que já somos e temos. Por isso, precisamos ser munidos de uma certa angústia santa, uma inquietude mística, insatisfeitos, porque nascemos, fomos criados com uma vocação maior do que conseguimos enxergar e perceber. Caminhemos, portanto, em direção a esta busca. Visitemos brevemente alguns aspectos da literatura desse trecho em que ele está inserido. Depois olharemos um pouco para alguns elementos da teologia desse texto. Visitaremos o texto em si para apontar alguns destaques, alguns detalhes interessantes que o texto, a língua, a linguagem e algumas traduções nos oferecem, nos ajudam. E depois faremos algumas provocações a partir da leitura do texto para que os grupos as ampliem. Alarga a tua tenda. Então, cada um no seu grupo vai também ter a oportunidade de alargar o tema, ampliá-lo. Mas antes, seria importante alinharmos um pouco
como é que este povo envolvido nesse texto, ou a memória que se faz nesse texto desse povo, como é que esse povo chegou ali. É sempre importante percebermos que o texto não cai do céu, o texto nasce de uma experiência histórica sempre, ou de várias experiências históricas sempre. Como o traço de qualquer arte, nos afrescos, numa imagem, não caem do céu, nascem da história, daquele movimento da mão, da mistura da tinta, do relevo. Somos convidados a perceber também isso atrás, por trás do texto. Um resumo meio maluco de algumas centenas de anos, em poucas palavras. Nós, um povo que se percebe participante de um projeto, convocado e reunido por Deus no nosso Abraão, patriarca. Reunidos caminhamos e iniciamos a construção desse projeto, com nossa carne marcada pela aliança com Abraão, pela vida marcada por esse projeto. Caminhamos cheios de idas e vindas, fugindo das intempéries da natureza, das nossas fragilidades, das nossas limitações, vivendo os dramas familiares e sociais de irmão que vem de irmão. Acabamos no colo daqueles que buscamos para sobreviver. O Egito. Passando fome, vamos para lá buscar sobrevivência. E ali, dizemos séculos depois, que não encontramos o que buscávamos. Ao contrário, encontramos sofrimento, escravidão. Mas Deus não desiste do seu projeto. Reúne outro grande símbolo que nos reúne, Moisés. Saímos de lá guiados por ele, vitoriosos, porque a mão forte de Deus, sempre ela, nos tirou de lá. Indo pelo deserto, caminhamos duramente, nos desencontrando de nós mesmos e da própria aliança. Você está perdido aí, né? Eu não comecei ainda a literatura. Eu nem combinei com ela, coitada, tá tentando descobrir onde é que eu estou. Eu estou ainda fora do texto. Estou lá no deserto com Moisés e com o povo, pensando no passado. Caramba, será que não era melhor a gente voltar para o Egito? Pelo menos lá a gente tinha o que comer, aqui estamos penando. Mas e o projeto que estamos construindo? Ah, mas está doendo demais. Superamos e chegamos lá. Moisés não chegou conosco. Chegamos sozinhos, com um novo líder. Mas Deus nunca nos abandonou. Estava agora numa tenda, semelhante às nossas tendas, aquelas que construímos para dar conta do deserto. Uma tenda de um outro peregrino como nós, um nômade como nós. Deus caminha conosco, nos devolve a terra que era de Abraão. Retomamos essa terra com muita luta. Os textos dão conta de grandes guerras violentas, em que Deus aparece como o líder do nosso deserto, do nosso exército, do nosso batalhão. Dominamos essa terra e nos espalhamos com nossas tribos. Organizamos nossas sociedades com lideranças nas bases, os juízes. Depois nasce uma ideia, em alguns recantos da nossa comunidade, de que precisamos de um rei. Porque os nossos vizinhos todos têm um rei. E eles estão melhor que nós. Nosso grupo se divide, nossa comunidade se divide entre aqueles que querem um rei e aqueles que acham que não, nós já temos um rei. É o nosso Deus. Vencem as vozes monárquicas, as que querem um rei. E Deus dá um rei. E dá outro rei. E dá outro rei. 3 grandes reis, Saul, Davi, Salomão, que são símbolos de uma unidade da nossa comunidade inteira. Todas as tribos estão abraçando esse projeto.
E está tudo lindo, maravilhoso, um templo maravilhoso, exército poderoso, fronteiras demarcadas, tudo em ordem, tudo maravilhoso, uma corte, roupas lindas. Só que o povo está morrendo de fome. Nossas periferias massacradas, nossos pobres, viúvas, estrangeiros, abandonados, impostos insuportáveis para pagar esse palácio, esse templo, esses exércitos, essa corte. Está insustentável. Gritam os do norte, aqueles que um dia serão chamados de galileus no futuro, dentre os quais nascerá um especialíssimo. Será também Galileu. De lá vem a voz dos profetas que gritam, não dá mais. A sociedade se divide em 2 reinos. Agora não temos um rei só, temos 2. E começa a derrocada, a falência, tanto do reino do norte quanto do reino do sul, de Israel e de Judá. Fracassa o projeto porque nos dividimos. Não estávamos no congresso bíblico. Não estávamos numa conferência, num simpósio, num sínodo. Estávamos num cisma. Atenção. Sempre oportuno. Cismas nos destroem. E eles não precisam nem ser oficiais. Cuidado. Cismas nos levam ao fracasso enquanto sociedade. E foi o que aconteceu conosco naquele período dos 2 reinos. Fracassamos, erramos, trouxemos deuses estrangeiros para a nossa terra, abandonamos as viúvas, os pobres, abandonamos os pequenos. Tudo o que Deus mandou a gente fazer para construir o projeto iniciado lá em Abraão, nós não fizemos. Fizemos tudo o contrário, ou quase tudo. Não tinha como dar certo. Quando contamos essa história depois, século depois, foi isso que dissemos. Não deu certo porque nós erramos. Os profetas já vinham dizendo, nós não ouvimos, erramos. Chegamos ao exílio. É o momento em que finalmente começa o nosso texto, na literatura. É ali que nasce esse trecho, ou ao menos que inspira o que será esse texto, que nós chamamos de Isaías, ou uma parte do livro de Isaías. Fiz esse percurso maluco de tanto tempo em poucos minutos, para nos trazermos até aqui. Estamos no exílio, derrotados, fracassados, desolados. Mas renasce o que renasceu em Abraão, o que já tinha renascido em Noé, em Abraão, em Moisés, em Josué, nos profetas das monarquias. Renasce agora aquilo que nunca, aquela chama que nunca apagou. Deus não nos abandona. É projeto dele, ele não nos abandonará. Este profeta, que nós chamamos de Isaías, ou de segundo Isaías, como veremos, é esse momento de redescoberta da esperança. Vai dar sim. Não está tudo acabado, porque o projeto é de Deus. Este Isaías 54, de onde tiramos nosso versículo, faz parte de um conjunto de capítulos, que vai do capítulo 40 até o 55. Antes desse trecho, tem o capítulo 1 a 39 de Isaías, é o chamado primeiro Isaías, proto-Isaías. Esse que estamos é o segundo, e ainda tem a terceira parte do livro, que é 56 a 66. Na verdade, essa divisão, quase consensual entre os estudiosos desse ambiente textual, representa, na verdade, a constituição de 3 livros, diferentes em interesse, em organização literária,
Eles todos fazem parte de um mesmo panorama, de uma mesma escola, de um mesmo influxo teológico chamado Isaías, que deve se confundir com algum personagem chamado Isaías, profeta, mas que vai para além de uma pessoa. É um projeto literário e teológico em 3 partes muito distintas. Habitualmente falamos que a primeira parte é antes do exílio, antes do final desse processo de falência das monarquias, da chegada violenta da Babilônia que invade e vence nós que estávamos já enfraquecidos. O primeiro Isaías, o proto-Isaías. Esse nosso trecho, que é o Deutero-Isaías, o segundo Isaías, que é o período do exílio, em que estamos lá no exílio, ou menos, boa parte da nossa comunidade está lá, e é ali que parece nascer essa tradição, essa teologia. E a terceira parte, o Trito-Isaías, de 56 a 66, no pós-exílio. Dizem cada vez mais consensuais os estudiosos que foi nesse pós-exílio que a Bíblia que nós conhecemos, ao menos quanto à organização dos seus cânones, as versões finais da maioria dos textos, é ali que tudo acontece. Até ali tínhamos trechos, alguns poucos materiais, muita tradição oral, tudo foi reconstituído, ressignificado, reescrito e muitas coisas compostas depois da vitória, da superação da falência do exílio da Babilônia. Esse que estamos lendo está no segundo, Isaías. É o livro da consolação. Precisamos reencontrar a esperança. De que estamos falando então? Estamos falando do fracasso, da falência do nosso projeto de sociedade. Só há um horizonte. Deus pactuou conosco, fez aliança conosco. Nós fracassamos. Ele vai nos resgatar. Este é o motor do texto. E como isso se dá? Através de um influxo muito forte, a memória. Precisamos nos lembrar de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Josué. Precisamos nos lembrar da monarquia, do seu sucesso, do seu fracasso. Precisamos fazer memória. E os processos de memória não são só lembrança. Memória na Sagrada Escritura é lembrar e ressignificar, atualizar. Para que o que lembramos sirva de pedagogia. A tradição central do Êxodo, aquela saída maravilhosa do Egito, a travessia dolorosa do deserto e a chegada ou a retomada de Canaã, é o percurso central de toda a memória, de toda a Sagrada Escritura. Alguns dizem, nascemos como povo, como nação de Israel, no Êxodo, na teologia, na literatura do Êxodo. Precisamos nos lembrar que não deu certo. E mais, por que não deu certo? E isso é claro, uníssono, nos escritores que falam sobre isso na própria Sagrada Escritura. Falhamos porque não obedecemos à lei. E qual era a lei? Ainda não eram normas de rezar assim ou assado, de andar assim ou assado, de fazer ou não fazer isso ou aquilo. A grande lei era adorar somente ao Deus de nossos pais e, por isso, ajudar os pequenos, amparar os famintos, socorrer as viúvas, os peregrinos. Esta era a lei. Nós erramos, falhamos nesse projeto. E agora há um risco de desaparecermos. Erramos tanto, fomos tão fundo que perdemos até Canaã. Até a terra onde estávamos foi embora. Pertence agora aos babilônios. E mais que isso, fomos expulsos de lá.
somos exilados, desterrados. Tudo está se esfacelando. Nossas famílias estão em crise, separadas muitas delas. Agora precisamos fazer essa memória de modo a redescobrir o que nos faz povo. A lei original, o projeto original, a aliança original. Então, os textos bíblicos nascem ou renascem ou são reconstituídos, compilados, traduzidos, reescritos nesse momento tão intenso, dramático da história do povo. É claro que podemos ver que de cara na história nada é redondinho, nada é tudo alinhadinho como a gente está narrando, né? Sempre que os especialistas sobre história falam de história, lembram, a história é um complexo conjunto de narrativas. Muitas. Normalmente a que fica é daquele que ganha. A narrativa normalmente é do vitorioso. Quem ganhou a guerra conta a história. Ou quem tem mais dinheiro, quem tem mais força, quem tem mais poder. Essa é a narrativa que vence normalmente. Na Sagrada Escritura não é diferente. Contudo, há uma narrativa periférica ali no texto, presente, submetida, mas está ali. Deus age nela e por ela também. Então, não é tudo redondinho, simples, a história é complexa. Muitos exilados estão nessa situação que descrevemos há pouco. Outros estão muito bem, obrigado. Está até um pouco melhor aqui do que era antes. Há grandes grupos que encontram na Babilônia seu lar e que nunca mais voltarão para a sua terra. Ressignificam suas vidas. Podemos criticá-los, traidores, covardes. Mas se pensarmos em nós mesmos, também nós muitas vezes negociamos tanta coisa. Até o que não dá para negociar. Em prol do nosso conforto, da nossa estabilidade, ou às vezes da sobrevivência mesmo. A história não é simples. Mas, tanto num grupo como no outro, há algum sofrimento. Todo mundo que perde, ainda que encontre algo bom ou até melhor, a perda deixa marcas. Toda perda deixa marcas. Há um sofrimento escondido no coração de todos, explícito em quem grita, em quem clama de dor, implícito naqueles que ressignificaram suas vidas. Há sim uma saudade, uma demanda por um futuro que talvez não volte mais. Isso vai variar, como diz, entre os conformados, aquela comunidade que redescobriu o sentido da vida na Babilônia, e os inconformados, que querem de volta o projeto lá, na geografia e na teologia do povo de Deus. Todos, um ou outro, buscam a mesma coisa, que é o que todos nós buscamos. A alegria, a realização. Fomos criados para isso. Alguém sabe o que significa a palavra Éden? Alguém sabe? É o jardim, né? Mas o que significa, o que está na raiz da palavra Éden, alguém sabe? Ninguém sabe. Então agora todo mundo vai saber. E contar para todo mundo, combinado? Espalhar essa notícia. Éden é delícia. Prazer, realização. Fomos criados num jardim, para um jardim de delícias. Não tem lugar na vida outro horizonte. Ah, mas então o sofrimento não existe. Isso é um delírio, né? No jardim do Éden já vemos sofrimento. O sofrimento é inerente à vida. Eis uma conformação hoje urgente. Por vezes queremos uma vida delirante que o sofrimento não está.
Essa vida não existe. Mas o horizonte é de delícias. Seja na escatologia de quem olha para a eternidade e a espera movendo-se por aqui, ecoando essa espera da eternidade feliz, seja com quem quer já repercutir aqui o projeto de Deus. E que não se conforma de jeito nenhum com o sofrimento no nosso entorno e quer transformá-lo, custe o que custar, para que se torne de novo o jardim de delícias. A Babilônia é símbolo de um momento de luta. O Deus, era uma narrativa, o Deus dos babilônios venceu o nosso Deus. Ele foi mais forte que o nosso Deus. Isso se estabelece como um paradigma de leitura da realidade, especialmente dos conformados. Olha uma leitura oportuna para nós hoje, hein? Para pensarmos sobre nossas crises, sobre nossos desencontros pessoais, sociais, eclesiais. Aqui atribuímos as realidades difíceis em que estamos inseridos. Nasce este Deutero Isaías, esse segundo Isaías, com a seguinte voz: não. Com a seguinte imagem: não. O nosso Deus não foi derrotado. Só Ele tem o poder. Ele tem tudo em suas mãos. Portanto, não. Nossa esperança não foi aniquilada. Vamos sair dessa. E aí ele começa, o primeiro versículo lá do capítulo 40, que começa esse segundo livro de Isaías, começa assim: Deus dizendo: consolai o meu povo. Consolai o meu povo. Não acabou. Olha que leitura oportuna também para nós em momentos difíceis. Não podemos desistir. Elementos teológicos. O segundo Isaías é otimista, então. É possível recomeçar a partir dessa contemplação da ação e da presença de Deus. Há um horizonte e ele é a superação. Aprendemos porque superamos o deserto, o Egito, a falência da monarquia será superada também, a Babilônia será superada. Como um tempo de nova escravidão, esse tempo será superado. Temos um novo deserto e será superado. O profeta, a voz dele propõe um novo êxodo, uma nova travessia. Outra leitura oportuna para nós. Precisamos refazer nossos êxodos. Moisés terá outro nome, outro rosto, outro jeito de ser. Eu serei um novo Moisés. Aquele profeta será um novo Moisés. Eu serei a voz que toca o povo para frente, que aprende com a resiliência e com a dor. Vamos em frente, Deus não desiste de nós. Vamos percebendo ao recontarmos nossas histórias de Noé, de Abraão, né? Vamos aprendendo, lembrando, fazendo memória do que vivemos e o que serve agora para nós. Vejam, não se trata de fingir que não aconteceu, de esquecer a Babilônia, como às vezes a gente faz com os nossos problemas mais intensos. Eu quero esquecer o que aconteceu. Então, mas você não vai esquecer, viu? A não ser que você tiver a infelicidade de um problema de memória. Memória é dom de Deus. Eu só vou perdoar, eu não vou perdoar tal pessoa porque eu não esqueço o que ela fez para mim. Se você precisar esquecer para perdoar, você não vai perdoar nunca. Porque você não vai esquecer. Não se trata de esquecer a Babilônia, como não foi a questão esquecer o Egito ou esquecer o deserto. É preciso repercorrer, ressignificar, trazer de volta, fazer memória e agora aprender para viver de outro jeito. É como quem escreve um livro. As páginas já estão escritas,
aquelas que você escreveu na sua vida, ou que foram escritas por alguém na sua vida, está tudo escrito lá. Você não tem como apagar nem arrancar a página. Algumas até a gente gostaria, né? Mas não tem como, está lá. O que a gente não pode fazer é ficar lá naquela página. Tem que virar, tem que folhear e perceber que as páginas estão em branco, precisamos escrever. Quem fica voltando o tempo todo perde a oportunidade da próxima página. Este processo parece impulsionar este nosso profeta anônimo. E a retomada teológica da lei. O que parece não ser negociável é o dom da lei, aquele centro do Êxodo, e suas perspectivas. Agora, na Babilônia, não tem não tem tenda, não tem templo, não tem arca talvez, não tem palácio, não tem exércitos, não tem corte, não tem nem projeto social acontecendo. Então renovamos a esperança em quê? Não tem nada concreto na nossa frente. Precisamos então de uma arte, como precisamos dos afrescos, das fachadas. Precisamos olhar para a realidade com outro óculos, numa outra perspectiva, que não é delirante nem fantasiosa. As fachadas estão lá, se você for lá dá para pôr a mão, é de verdade. As imagens são reais, são concretas. O que elas expressam é concreto, não é fantasia. Por isso é arte. A arte não é fantasia. A imagética da arte sacra, especialmente, né? Não é ilusão, fantasia, delírio. A instabilidade do nomadismo do deserto, por exemplo, daquele percurso tão instável, foi sendo relida muitas vezes. Agora, essa nova tradição, possivelmente a tradição sacerdotal, assunto para um outro congresso, transforma aquela caminhada, as idas e vindas desses personagens e do povo no entorno deles. Agora é a saída da Babilônia, que é este deserto, esse êxodo. É preciso voltar para o principal. Aquilo que nós já perdemos na monarquia precisa ser retomado, a verdadeira lei. Agora não é só vencer a escravidão do deserto, do Egito, ou mesmo da Babilônia, é preciso reconstruir a partir de 2 conceitos bíblicos que estão escritos ali no final da página que está sendo projetado. A vitória sobre a escravidão, sobre o deserto, sobre os gigantes filisteus, tudo história sendo memorada. Outros povos será a memória atualizada. O fim da opressão e liberdade verdadeira na Shalom e Tov, paz e bem. É um projeto social, não é uma saudação, palavras bonitas, poéticas, é projeto de vida. Shalom, a paz, e Tov, o bem, a bênção, a graça. São as colunas de todo o profetismo do exílio e do pós-exílio. Então a memória é refeita, transforma toda a teologia numa nova teologia com base no que há de mais radical e original. 2 destaques eu faço antes de irmos para o texto. O primeiro, a falência de um lado e a esperança do outro. Deus vai agir. Nós vamos nos esforçar, vamos fazer a nossa parte. Temos nossa parte na aliança, que inclusive nós erramos no passado. Mas é Ele que interfere na história. Isso não mudou, queridos irmãos e irmãs. É Deus, por isso ouvimos sua palavra, Padre Camilo, várias vezes na monição inicial nos fez pensar isso, né? Escutar a palavra de Deus é perceber sua vontade. Um dos nossos maiores esforços é esse. Em todas as atividades a que nos dispomos, as missões, pensando no ambiente eclesial, mas também na construção da sociedade, é nosso esforço. Deus não fará por nós o que temos que fazer. Mas precisamos ouvir atentamente
como disse São Bento aos seus monges, com o ouvido do coração. Inclinar o ouvido do coração, porque é Ele que vai fazer. O projeto é dele. E o segundo destaque, a tenda, que está no centro aí do nosso lema. Mas é uma tenda especialmente temporária. Há duas palavras que são traduzidas por tenda, tabernáculo, na Sagrada Escritura. Um é o termo que é usado no texto que estamos visitando, que é esse termo que está ali nesse último parágrafo, na segunda linha, ali no cantinho esquerdo. Ohel, ohel, em hebraico, para quem quer sair daqui falando algumas palavras em hebraico, senão não tem graça, né? Ohel. Vamos repetir? Ohel, ohel. Tem outro termo que é usado, que é sukkah. Sukkah, que é da festa judaica de Sukkot. Sukkot é as tendas, os tabernáculos, as cabanas. Qual é a diferença? Uma é mais transitória, mais rudimentar, mais simples, porque demora menos tempo para ser reconstruída. A gente tem que viajar logo. É Ohel. Essa é usada no nosso segundo Isaías. Sukkah, Sukkot, já é mais estável, tem mais detalhes, demora mais tempo, porque já estamos chegando em Canaã, não precisamos apressar tanto o passo assim. Dois conceitos interessantes. Coloco em destaque esse conceito bíblico. Muito bem, agora vamos para o texto. Depois eu posso disponibilizar esse PDF, sem grandes expectativas, anotações meio que ainda como rascunhos, e nem está concluindo ainda o que eu gostaria de fazer com esse texto. Mas o que eu fiz aqui foi recortar um trecho do início do capítulo 54, os versículos de 1 a 10, onde está o nosso versículo, versículo 2, que mais ou menos constitui um trecho fixo, chamada perícope, normalmente no ambiente bíblico, né? E trouxe aqui o texto no original em hebraico, está ali na coluna da direita da nossa tela, ali o texto em hebraico, para a gente se inspirar olhando para as letras hebraicas. Aí à esquerda tem 3 traduções. A primeira tradução é uma tradução famosíssima, ainda antes de Jesus. Talvez 2 séculos antes de Jesus, que os judeus fizeram. Só que eram judeus que já não falavam hebraico. Eram judeus que falavam grego. E que precisavam ouvir seus profetas, ler a Torá. E por isso traduziram os textos que antes estavam em hebraico para a língua deles, o grego. É a chamada Septuaginta, também assunto para um outro congresso. A Bíblia grega dos judeus. Eles traduziram os textos. Estamos aí diante de uma tradução antes de Jesus, dos profetas. Essa outra aí, a segunda, é também uma tradução anterior a Jesus, ou talvez parte do 1º século já. Também uma tradução dos próprios judeus. É o chamado Targum, também assunto para um 15º Congresso Bíblico de Aparecida. O Targum, que não é exatamente uma tradução. Os judeus já não falavam hebraico, não falavam grego também, falavam aramaico depois do exílio da Babilônia. Era a língua dos babilônios. Então, na sinagoga, nos encontros, na leitura dos textos em hebraico, alguém explicava o texto, não traduzia exatamente, explicava o texto hebraico para os ouvintes e fazia isso em aramaico. Nasceu uma tradição oral. E no futuro, essa tradição oral foi compilada nos Targumim, nesse material do Targum. Então vocês vão ver que às vezes é uma tradução bem feitinha, assim, no sentido de corresponder ao texto hebraico, e às vezes tem adições. Às vezes são verdadeiras paráfrases, que são aquelas explicações em que a gente diz, só que do nosso jeito.
né? A partir da nossa interpretação. E o terceiro texto é uma tradução nossa em português, um ensaio que eu fiz aí arriscadamente. Não sou especialista em tradução de língua hebraica, não é a minha área, mas arrisquei aí um ensaio. Então não busquem aí uma tradução bonita, é só uma tentativa de deixar o texto próximo ao texto original. Então veremos isso nos 10 versículos muito rapidamente, e depois vocês vão ler o texto mais pausadamente. Versículo 1. Dá gritos de júbilo, ó estéril que não pariste. Exulta com alegre canto, tu que não sofreste as dores. Pois mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Olha que lindo! Tudo que parecia derrota, a esterilidade, a incapacidade de gerar vida, tudo foi superado. Agora, se alegra. Você que achava que não tinha mais jeito na sua vida. Você que achava que a nossa sociedade faliu. Você que achava que as comunidades da nossa igreja estão desandando. Você que achava que o matrimônio já era. Dá gritos de júbilo. Mais são os filhos da desolada, dos exilados, dos fracassados. Mais são os filhos, mais numerosos são os filhos, do que os filhos da casada, aqueles que se acham por cima da carne seca. 2 destaques. O tradutor judeu que traduziu para o grego diz os filhos do deserto, já reconstruindo a ideia do êxodo, né? Lá na frase, pois mais são os filhos da desolada, como está em hebraico, o grego diz os filhos do deserto, do sofrimento, da dor do deserto. Agora vejam o tradutor do Targum. Ele já vincula esse povo que agora é restaurado com uma cidade, Jerusalém, que já foi destruída, mas que será reconstruída, especialmente simbolicamente no coração. Tu, mulher que não concebeste, diz o Targum, filhos da Jerusalém, mais são os filhos da Jerusalém desolada do que os filhos da Roma povoada. E aí a gente fica suspeitando que esse Targum já é do 1º século, talvez do 2º século, porque Roma, naquele momento do pós-exílio, não significa nada, né? Então, certamente, esse tradutor aí, do Targum, está num momento já bem posterior. Alarga o espaço da tua tenda. Eis o nosso lema. Alarga o espaço da tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas moradas, das tuas habitações. Não retenhas, não segura a onda, não fica tímido. Alonga as tuas cordas. Dá mais corda para essa tenda ser maior. Firma bem as estacas para essa tenda ficar de pé. O grego traduz redondinho como está em hebraico. Quase palavra por palavra. O Targum também na primeira frase é idêntico. Alarga o espaço da tua tenda. É igual em hebraico, é igual em grego, é igual no Targum em aramaico, é igual no nosso português. A ideia de aumentar o tamanho dessa tenda, que era pequena, temporária, rudimentar, frágil. Agora, pode aumentar, com confiança. Vai caber muitos filhos, serão muito numerosos. Versículo 3. Pois à direita e à esquerda te expandirás, e a tua descendência nações herdará. E cidades desoladas serão habitadas. Igual em grego, há uma mudança no Targum, ao invés de direita e esquerda, o tradutor rabínico, já é um momento de rabinos, né? Traduz ao invés de direita e esquerda, sul e norte. Há quem estude essa
adaptação, essa paráfrase aí, mas apenas para destacar como detalhe. 4. Não temas, pois não serás envergonhada, e não serás humilhada, pois não sofrerás vexame. A vergonha da tua juventude esquecerás. Do opróbrio da tua viuvez não te lembrarás mais. A palavra juventude aqui tem a ver com solteirice, com o tempo de solteira. O grego tem algumas diferenças, ao invés de sofrerás vexame, tem a ideia de não serás repreendida, corrigida. Ao invés de a vergonha da tua juventude, a vergonha do teu povo. E assim por diante. 5. Pois teu noivo é teu criador. O Targum e o tradutor grego não dizem noivo, dizem senhor. O hebraico original diz, pois teu noivo, ou teu marido, teu esposo, é teu criador. O Senhor dos exércitos é seu nome. E é teu resgatador, Goel. Resgatador, o Santo de Israel. Deus de toda a terra é chamado. Que lindo esse texto, né? 6. Pois como mulher abandonada e de espírito abatido, o Senhor te chamou. Quando tu eras abatido, estavas abandonada e tinhas o espírito abatido, Deus, o Senhor te chamou. E uma mulher da juventude rejeitada, tu eras assim, mas Deus te chamou, disse o teu Deus. 7. Por um momento breve te abandonei, mas com grandes misericórdias te reunirei. Que lindo isso, né? A minha ira, diz o Targum, o meu furor, a minha ira, durou pouco. É verdade, eu tive um ímpeto de ira. É um jeito de nós colocarmos em Deus nossos sentimentos, né? É o chamado antropomorfismo. Nas vezes em que a gente olha para Deus e diz que Deus tem inveja, que Deus tem ciúmes, que Deus se vinga, que Deus castiga. Deus não faz nada disso, Deus é perfeito. Essas são imperfeições, mas nós falamos a partir da nossa ótica, né, com os nossos óculos. A boca fala do que o coração está cheio, né? Por um momento breve te abandonei, mas com grandes misericórdias te reunirei. 8. Num fluxo de ira, numa inundação de ira, como um rio que corre espalhando ira, escondi meu rosto. Nesse ímpeto, por um momento, foi rápido, mas com bondade eterna. Então tem um momento rápido, a ira rápida, e tem a eternidade. É na eternidade a minha misericórdia. É para sempre. E quem diz isso? Goel. Um termo importantíssimo na Sagrada Escritura. Goel. O resgatador, o redentor, o salvador. Como as águas de Noé, assim é para mim o que jurei. Novamente as águas de Noé sobre a terra não passarão. Assim jurei, não me irarei contra ti, não te repreenderei. E o último, pois se os montes se moverem e as colinas balançarem, minha bondade não se moverá de ti. E o Targum diz, de ti, Jerusalém. Minha aliança de paz não balançará, diz o Senhor, que tem misericórdia de ti. Lindo texto, né? Merece ser lido, relido, rezado, meditado, levar para o fundo do coração e transformá-lo em evangelho. Alguns dizem, uma linda imagem, que o segundo Isaías é verdadeiro evangelho, porque é uma boa notícia que ele traz. A notícia de que vai dar sim,
O que Jesus é? A definitiva notícia. Vai dar sim. Eu dou minha vida por isso. Morro na cruz para estabelecer que vai dar sim. E nós estamos aqui, 2000 e tantos anos depois, responsabilizados por essa boa notícia, para colocá-la em prática e para anunciá-la, como esse profeta faz, né? Levemos o texto para o íntimo do nosso coração, para fazer dele um instrumento de Deus na vida pessoal de cada um, no seu entorno e de modo particular na igreja. E por fim, para motivar as reflexões nos grupos, coloquei aí 5 provocações, assim eu estou chamando, sobre o mesmo texto, 54, de 1 a 10, esse é o nosso recorte, nossa perícope, 5 provocações, uma para cada grupo, não é isso? Então acho que podemos seguir a numeração. Os grupos estão numerados? Maravilha. Então as minhas sugestões são essas. Primeira provocação: ampliação do espaço da tenda, lida como conversão comunitária. Desafios e oportunidades na nossa igreja de hoje, ao falarmos em conversão comunitária, em alargamento da tenda. Igreja é chamada a expandir seu espaço para incluir os marginalizados, os que buscam refúgio e aqueles em necessidade espiritual e material. Doutrina social da igreja. Provocação: quais elementos do nosso texto nos ajudam a ter esperança diante dos fracassos e falências de nossos projetos? Sim, porque somos uma sociedade cristã, muito cristã, tem igreja para todo lado. Não é isso? Temos cristianismo, e não só cristianismo católico, temos cristianismos dos mais diversos espalhados em todo o Brasil, mais do que qualquer outra comunidade de fé. Então tinha que estar dando certo, não tinha? Não podia ter gente morrendo de fome. Não podia ter tanta violência, intolerância, preconceito. Esses são sinais do antirreino. Então olhamos para esse texto. Como ter esperança? Já sabemos explicar os nossos erros, e especialmente os erros dos outros, como quem escreve um doutoramento, né? Mas façamos o caminho do profeta. Como ter esperança diante de nossos fracassos? Segundo grupo, mística e espiritualidade, o mistério celebrado e o mistério vivido. Um tema também do nosso congresso. A celebração como fonte da igreja e como destino da igreja. O templo se amplia quando a comunidade vive intensamente o mistério celebrado. Se é só rito, se são só palavras, se é só estética, a tenda vai ficar do mesmo tamanho sempre. A Eucaristia, em especial, torna-se a experiência transformadora, onde os fiéis se tornam templo vivo em Cristo. Tema do nosso congresso. Em que sentido as reformas dos ritos e formulários, por exemplo, a 3ª edição do Missal Romano, são símbolo a 3ª edição, que já foi uma reforma, e a tradução para o português da 3ª edição, né? São símbolo das dinâmicas reconstrutoras, que vemos subentendidas. As dinâmicas reconstrutoras estão no nossa perícope. Como reler isso nas nossas reconstruções, especialmente no âmbito litúrgico? Terceiro grupo, arte e imagética, poesia desenhada, a poesia profética. Esse texto pode ser desenhado, não tem nenhuma cena na fachada, porque não é exatamente uma cena, né? Esta que lemos no 54. Mas há muitas possibilidades de desenhar esse texto, porque esse texto é um desenho, como o Apocalipse, por exemplo, né? É um desenho escrito, né?
se puder subir um pouquinho, por favor. O anúncio entusiasmado desse profeta, da esperança, ganha força nas imagens, na poesia. Contemplando o nosso texto e considerando as imagéticas, o conjunto de imagens, né, que perfazem nossas sociedades contemporâneas, como reajo? Como coloco essas imagens bíblicas, as imagens da fachada, o que elas significam, a mensagem delas, e as imagens que nos acompanham no dia a dia, na TV, na tela do Instagram, do TikTok, do Facebook, do WhatsApp, as imagens que perfazem o nosso dia a dia. Quando faço essa comparação, essa interação, esse diálogo, como reajo? Quarto grupo, passado e futuro. Oportunidades e armadilhas, tanto do passado quanto do futuro. As narrativas da vida são sempre representativas de um recorte. Não existe profeta neutro. Não há quem conte uma história de forma neutra. Isso não existe nem no jornalismo, nem na narrativa histórica. Porque sempre que eu digo algo, eu digo, né? Pois bem, contemplando esse viés, esse interesse do nosso trecho, como podemos nos inspirar para ressignificar nosso presente na reconstrução da sociedade, sem nos prendermos ao passado nem ao futuro? E é uma tendência grande, né? Com medo do presente tão complexo e desafiador, para onde eu corro? Para o passado, para velhas receitas que já não dizem mais. Mas eu vou para lá porque lá funcionou. Quem disse que funcionou? Delírio perigoso. Ou então corro para o futuro, para as fantasias e ilusões, para um mundo virtual no mau sentido da palavra, né? As virtualidades fantasiosas. Como esse trecho nos ajuda a viver o presente sem delírios do passado e fantasias do futuro. E a quinta provocação para o quinto grupo. O modelo de Maria, tenda do Senhor. Maria como modelo, como arquétipo da igreja que está se alargando e ampliando constantemente, está dando à luz como aquela mulher do Apocalipse que dá à luz ao projeto que vai crescer e se expandir. Maria, ao acolher o verbo, se torna o primeiro e perfeito espaço, tenda, tabernáculo da habitação divina. Sua disponibilidade, seu sim, né, para ser tenda, é um modelo para a igreja e para cada um de nós. Que atributos divinos? Foram muitos. Goel foi um deles. Que atributos divinos são lidos no nosso percurso? Nós, cristãos, usamos a nossa chave para ler esses atributos. Nossa chave é Jesus. Como atributos de Jesus. Como fazemos essa atribuição desses elementos que o profeta nos apresenta sobre Deus? Como falamos essas coisas, essas mesmas coisas, sobre Jesus? Agradeço a oportunidade da reflexão. Tomara que essas sementes plantadas no nosso coração possam semear, possam brotar pela graça de Deus, crescer e dar frutos na igreja. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nossa gratidão, Frei Guilherme. Obrigado por nos provocar de uma forma tão bonita e tão pontual, que com certeza brotarão muitas partilhas ricas na dinâmica dos nossos grupos agora. Bom dia. Bom dia. O problema nosso é a tenda. A pergunta que calhou para nós é sobre a liturgia, reforma litúrgica, do missal, etc. Mas compreendemos o seguinte, tentando sintetizar o que o grupo 2 conversou em 40 minutos e sobrou assunto para o resto do dia. Tenda, entendemos como assembleia reunida como igreja, né? Então, eclésia, como lugar para celebrar.
E aí, então, conversamos sobre isto, mas também pensamos para além da tenda, o espaço pós-tenda, ou seja, pós-pascal, para celebrar esta realidade mistagógica da presença do Senhor. Ressaltamos que qualquer coisa além disto está longe, então, desta presença do mistério de Deus, a mistagogia de Deus. E lembramos a questão do perigo do clericalismo, que tem medo do espaço fora da tenda e prefere ficar fechado na tenda, porque tem toda a segurança e não tem nenhuma contestação. Então, o projeto Esperançar, que deve estar em conta junto de nós. E também foi lembrado que este espaço pós-tenda é um projeto de inclusão. Aí foi lembrado um fato, a pandemia que acomodou, a pandemia que ainda, o ritmo de ser igreja na pandemia que ainda não foi superado e que há ausências na comunidade, e é preciso, então, esse espaço além tenda, ressignificar o sentido de pertença a esta tenda, entendendo como assembleia, como eclésia, como povo de Deus e dentro da realidade pós-pascal. O grupo pode contestar. Como ninguém contestou, Camilo continua. O senhor quer algum ponto sobre esta fala, Frei? Obrigado pela generosa partilha. Gostaria de repercutir algo tão bonito que eles trouxeram. A compreensão da assembleia. Os judeus, quando traduziram o texto bíblico hebraico para o grego, escolheram uma palavra para traduzir a ideia de assembleia, que já estava presente no Antigo Testamento. Eles escolheram uma palavra, tinham muitas opções, mas eles escolheram uma. Era a palavra grega ecclesia, que depois virou no latim ecclesia, e que virou igreja em português. Ecclesia. Na raiz dessa palavra tem um segredo. É uma palavra composta de duas partes. Ek, que significa para fora. E klesia é do verbo kaleo, chamar, convocar. É um chamado para fora. Assim compreendeu aqueles judeus a assembleia do antigo Israel em plena reconstrução no pós-exílio. Uma assembleia para fora, convocada pelo shofar, que toca, pela trombeta que convoca, e todos saem de suas tendas. Ek kaleo, chamados para fora de suas tendas. Que bonito perceber isso na reflexão que o grupo fez. Isso está presente hoje, não podemos nos fechar. Não somos convocados, nós celebrantes do mistério de Deus, não somos convocados para dentro de bolha nenhuma. O clericalismo é venenoso por causa disso. Somos convocados à dinâmica, à saída, constantemente. Isso é igreja na sua origem, lá ainda no antigo Israel. E a última coisa, medo foi apontado como um dilema pelo grupo. O medo, me parece, é o maior mal do século. Por causa do medo, nós ficamos onde estamos, nos paralisamos e paralisamos os outros.
É preciso superar o medo. O profeta de hoje, que nos visita nas nossas reflexões, supera o medo. Com a alegria, com o entusiasmo, com a esperança, com a força, com a coragem. Retomemos essa força. Medo não tem vez entre nós. Maravilha. Então, a todos do Grupo 2, nossas palmas. Gratidão aí pela partilha que nos enriquece. E o Grupo 1, a nossa querida Rita Chagas, por favor. A Rita veio justificar, porque ela não estava no início, e foi uma justificativa muito plausível. Obrigado, Rita. Agradeço. Bem, desculpem aí, mas dei uma paradinha. Nós ficamos com a provocação sobre os desafios e oportunidades na igreja contemporânea. A igreja é chamada para expandir o espaço para incluir marginalizados e aqueles que buscam refúgio e em necessidade. A pergunta, né, motivadora foi: quais os elementos do texto que nos ajudam a ter esperança nos nossos fracassos e nas nossas falências? Nós vimos a tenda como um espaço pessoal e também social. A gente precisa largar a nossa tenda pessoal também, né? Não só a tenda para todos, mas a nossa interna. E nós tivemos algumas experiências no grupo sobre esse caso, né, de como nós nos reconstruímos, como nós nos reconduzimos. E na questão social dos marginalizados, nós vimos as questões de desemprego, de moradores de rua, as questões raciais, as questões das mulheres, também a questão da mulher dentro da igreja, né, que nós ainda temos vários problemas com a nossa atuação dentro da igreja. Mas, como a questão foi quais os elementos que nos ajudam a ter esperança, nós destacamos os versículos 7 e 8, que falam especificamente: no ímpeto de ira, por um momento, eu escondi de você o meu rosto, e agora, com amor eterno, volto a me compadecer de você, diz Javé, o seu protetor. E como o Frei destacou também, né, aquela fala, né, aquele momento: vai dar sim, eu estou com vocês. Foi isso. Que bonito, louvado seja Deus. Destaco da beleza da reflexão, que a gente não viu, mas vê pela partilha que deve ter sido uma reflexão muito intensa, né? Me parece que não há mais tempo, nunca houve, né? Mas acho que hoje isso é muito mais radical. Não há mais tempo de neutralidade. É preciso fazer uma escolha. E qual é o critério da nossa escolha? Jesus. Ele sempre foi claro, Jesus nunca foi neutro. Ele sempre deixou explícito quais eram suas prioridades, a que ele se dedicava. Não pode ser diferente também para nós, pessoalmente e socialmente, enquanto igreja, né? Se nesses 2000 anos a igreja sempre foi instada, provocada pelo tempo e pelo espaço a tomar posições, hoje essas posições precisam ser retomadas a partir das suas origens e radicalidades. Jesus Cristo. Mas isso não é óbvio? Deveria ser. Mas às vezes nós vemos, dentro dos cristianismos em geral, um Jesus que nunca existiu, a não ser nos delírios e fantasias de alguns cristianismos, né? É preciso recuperar o Jesus do Evangelho, né? Que Deus nos ajude. Amém. Palmas ao Grupo 1, gratidão a todos aí pela partilha, muito bem. O Grupo 3, o professor Francisco Arufino. Passos lentos pela estrada estreita, rumo à santidade, ele caminhou. Isso aí.
A questão do nosso grupo, arte e imagética. Como eu já vou falar a tarde toda, eu pedi para que uma pessoa do grupo relatasse as ideias e depois fica aberto para o grupo complementar. Por favor. Eu fico aqui do seu lado. Diz tudo que tem que dizer. Tá bom. Bem, a nossa contribuição foi essa. A imagem que nós vimos que ela era mais constante no nosso grupo era a árvore. A árvore, no sentido de que ela é que possibilita tudo. E que nós percebemos é que essa árvore, as suas raízes, elas estão descoladas, elas estão frágeis e elas não têm quem ajude a fazê-las crescer e se fortificar. E então, a outra imagem que nos ocorreu foi a palavra. E essa palavra, nós percebemos que nos dias de hoje, ela também perdeu o seu significado, porque são muitas vozes que nos atingem. E é interessante que eu conversei agora com uma outra colega, essas vozes foram interpretadas de dois lados. As vozes que nos ensurdecem e impedem de que nós tenhamos uma posição, e as outras vozes que deveriam existir, embora diferentes, porque através dos ramos, do tronco vão surgir ramos, e desses ramos outras palavras, mas todas elas unificadas na árvore que é Jesus Cristo. E que um detalhe também que foi colocado, que nós devamos democratizar esta palavra, porque essa palavra ela precisa ser chegada a todos. Daí vem a tenda. Eu queria que você completasse. Alguém do grupo pode vir completar? A nossa conversa sobre a imagem era também como é que essas imagens na nossa sociedade contemporânea, acho que por isso chegamos na árvore. Porque árvores estão tombando por raízes insuficientes, principalmente nas grandes cidades. Ou seja, nós pensamos que as pessoas são fortes, as pessoas são sólidas, mas elas não têm base. Também, por causa disso, ficamos discutindo a fraqueza das raízes. E a fraqueza das raízes está numa formação insuficiente. Ficamos conversando sobre as imagens presentes na Basílica. Será que essas imagens, de fato, falam ou precisam de um guia, como o Felipe fez ontem, para explicar essas imagens, porque essas imagens não estão no nosso universo devido a uma carência formativa. Nós não conhecemos a Bíblia. Se nós não conhecemos a Bíblia, como é que nós vamos interpretar as imagens? É isso? Ganhou. E olha que agora, então, o grupo nos colocou uma responsabilidade imensa. Por que nós estamos fazendo aqui no 3º Congresso Bíblico de Aparecida? Estudando a Bíblia, ouvindo a palavra, aprofundando. Então, saímos daqui com uma responsabilidade, né? De melhorar o estado dessa árvore e filtrar a repercussão das palavras ruidosas, né? Para que Jesus seja ouvido, né? Saímos daqui diferente de como entramos, com uma responsabilidade, com a tenda muito mais alargada, portanto, mais responsabilizados, né? Permitam-me uma elucubração aqui a partir do que ele falou da necessidade da formação, né? Platão, olha onde eu fui buscar, gente. Platão, me veio na memória. Né? Platão estava certo numa das conclusões que ele tira. Quando ele vê Sócrates, seu mestre, morrer por causa da deficiência da sociedade,
que não soube valorizar a construção de Sócrates e o matou por causa disso, Platão conclui o seguinte: a nossa democracia não vai funcionar se não houver educação. Não vai funcionar. Aí ele estava certo. E isso vale para a democracia como projeto social, mas vale também para qualquer organização humana, né? Se não tiver formação, não vai virar. Não vira. Perfeito. Obrigado aí ao grupo 3 pela partilha. O grupo 4, o Luiz Sérgio. Por favor. Bom, o nosso tema era passado e futuro, oportunidades e armadilhas, né? As narrativas da vida são sempre representativas de um recorte. O profetismo é sempre enviesado, não há profetismo neutro. Né? Essa é uma palavra, um processo que ficou forte. Então, contemplando esse interesse, esse viés profético, como podemos nos inspirar e ressignificar no presente, na construção da sociedade, sem prender-se ao passado e sem ficar mirando o futuro. Então, o foco, né, da grande parte da discussão teve nessa questão, no hoje, né, efetivamente o que hoje pode ser feito, que opções que nós temos, que propostas nós temos para ampliarmos a tenda, né, até sair da tenda. Certo? E aí eu pedi para o meu amigo e mestre Paulo para reunir as informações e ele vai dividir conosco. Ressignificar. Deus é amor. Como contribuir hoje o que eu posso fazer? Propagar o amor com pequenas ações que podem ajudar. Ação da igreja, povo de Deus, no amor e não no castigo. Cuidado da igreja que não pode fechar os olhos ao que é certo ou errado. Orientar e valorizar o bem. Nós precisamos sair em busca do outro. Nós somos a igreja em saída. Somos missionários. Aspecto sinodal. Escutar o outro numa perspectiva de alteridade. Encontrar o outro que não está na igreja. É criar raízes fortes na fé. Eu tenho um Deus que devo levar para todos. Sozinho não somos nada. Eu preciso do outro para fortalecer o caminhar juntos. Alargar a tenda, a comunhão com a palavra, todos podemos participar efetivamente da comunidade e a todos que se achegarem a ela. Que bom que você veio. Essa tenda é para todos. Não temas, siga em frente. O profeta não é Deus. Por isso, é preciso de estar junto com a comunidade para fortalecer a igreja sinodal, uma igreja em saída. Se eu sou profeta, eu não posso ser neutro. E eu me arrisco aqui a falar uma frase em grego que eu lembro mais ou menos, né? E que tem muito quando Deus fala assim, eu não te abandonei. Que é, não sei se eu vou falar certo, tá? Um grande professor de grego aqui, mas ele falava assim, eu aprendi a falar, tora ketá sagapô pantote. Te amo agora e te amarei para sempre. Amor, eis a escolha do grupo e eis a escolha de Jesus, primeiro e maior mandamento. Se não for por causa do amor, não vai dar. E Jesus se esforça tanto para deixar claro o que o grupo trouxe de forma tão concreta, né? A acolhida, a verdade, entusiasmo, estar juntos, sinais do exercício desse amor. Jesus se esforçou o tempo todo para deixar claro que o amor não é um sentimento. Não é o que eu sinto pelo outro. Amar significa fazer algo para o outro, por causa do outro, ao limite de dar a vida para que o outro tenha vida.
Então, amar é sempre presente, nunca é uma história a ser contada, nem uma experiência a ser vivida. Amar é agora, agora, não é daqui a pouco, é agora, é já. O amor é sempre presente. Eis a chave para todas as atividades humanas, especialmente para a igreja, para a nossa construção da comunidade eclesial. Deus nos mantenha ligados sempre a esse amor. Amém. Obrigado aí ao grupo 4 pela partilha. E agora, a partilha do grupo 5, o moderador, o diácono Varela. Bom dia. Nossa provocação foi justamente olhar Maria como modelo dessa tenda, né, como arquétipo da igreja em expansão. E aí nós nos reunimos, fizemos um círculo e rolou discussão, viu? Isso foi muito bom, num ótimo sentido. Tanto que o tempo que no início da discussão parecia gigantesco, a gente chegou a comentar sobre isso, acabou sem que ninguém percebesse. E a beleza disso foi justamente olhar essa tenda, né, Maria como essa tenda, e se questionar como é feita hoje a expansão dessa tenda. Né? Como a igreja, nós, como igreja, temos expandindo a nossa tenda. Como nós temos expandido a nossa tenda dentro dos desafios que nós temos no mundo de hoje. Né? Dentro daquilo que tudo a gente precisa incluir hoje. Né? Porque essa tenda é lugar de acolhimento, é lugar de proteção, é lugar de compreensão, né? É lugar de amor, como já foi falado aqui. E é um amor que não é seletivo, é só para aquele que se enquadra naquilo que eu gostaria que o outro fosse. Não. É um amor que precisa se expandir, como o Papa Francisco diz na jornada de Lisboa, que precisa chegar a todos, todos, todos. Assim, a tenda da igreja, a tenda da Virgem Maria, é uma tenda que precisa se expandir sem acepção de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para a nossa realidade local e vê uma igreja, né, em crise, né, vê uma igreja em dificuldade. Então, a grande questão que a gente levanta é como a gente está expandindo essa tenda e se a gente está fazendo essa coisa da melhor maneira possível. Como é a nossa evangelização? Né? Eu lembrava até que a CNBB tem 800 mil diz que o Brasil tem 800 mil catequistas. Isso é 80% de todos os catequistas das Américas. Né? Algum número, ou o número de catequistas das Américas está, né, pequeno, ou o número de catequistas do Brasil está grande. De qualquer maneira, se você for pensar, né, eu falava isso bem no final, cada catequista alcança aí 10 pessoas no ano, se pouco. São 8 milhões de pessoas evangelizadas todos os anos. Onde é que elas estão indo? Será que essa expansão da tenda está sendo feita da melhor maneira possível? Qual seria a maneira de expandi-la, de modo a responder, proteger e abraçar a todos, todos, todos? Obrigado. Talvez o profetismo do segundo Isaías nos ajude a pensar justamente sobre isso, né? Maria era estéril, entre aspas. Ela não podia ter um filho. Ela era virgem. Ela não tem fertilidade, ela é virgem. Deus interfere e fecunda a virgem com a sua graça, cheia de graça. E ela se torna fértil. Uma vida humana nasce dela para remir toda a vida humana. Todos. Todos, todos. Mas tem um aspecto interessante. Maria põe tudo a perder. Seus sonhos, sua adolescência, projeto social, familiar para ela, sobre ela. Ela diz sim para essa fertilidade e diz não para um monte de outra coisa. Há uma instabilidade em Maria, na comunidade primitiva. Há um aspecto de tenda, orel, a tenda muito rudimentar, frágil, temporária, exposta às intempéries. Assim foi com a igreja nos primeiros séculos.
me parece que nesses 1500 anos de transformação eclesial, e nos últimos tempos ainda mais, talvez nos falte essa instabilidade. Por vezes nos sentimos muito donos de tudo, da verdade. Temos muitas certezas. As certezas, não sei, mas elas não são tão úteis como as dúvidas. Certezas demais nos paralisam. O que nos movimentam são as dúvidas. A instabilidade dessa tenda precisa ser redescoberta pela igreja. Nós não estamos por cima da carne seca. Nós não somos donos de Deus. Redescobrir algo tão óbvio em Jesus me parece ser a chave para qualquer transformação eclesial. São 1500 anos de a gente talvez alimentar essa, não doutrinalmente não, mas na prática aumentar um pouco essa ilusão perigosa de que nós somos mais do que suficientes e que o mundo gira em torno de nós. Por um tempo girou, né? Por muito tempo girou. Hoje não gira mais, tá? É uma informação importante, especialmente para os padres religiosos. O mundo não está a nosso serviço, nem gira no nosso entorno. Então temos que redimensionar nossa relação com a realidade. Deus estará conosco, como o profeta anuncia. Alegra-te, Deus está conosco, vamos em frente. Amém, muito bem. Obrigado aí ao grupo 5 pela partilha. Eu pergunto agora à nossa equipe, dos que estão participando de forma online. Vieram perguntas? Chegaram perguntas lá? Chegaram, professor. Vai sair uma aqui no telão. Pode falar, amigo. Olá, bom dia a todos. Para o pessoal do Zoom, que está acompanhando a gente e que está participando, nós ficamos com a primeira questão, que é a ampliação do espaço da tenda, desafios de hoje. E foi interessante que, Frei Guilherme, apareceram várias questões aqui, né? A primeira delas, essa questão da surpresa, né, que traz sobre essa questão da ampliação da tenda. E também, nesse seu coloca, a questão da fala, da volta, da compreensão de povo, né? Esse resgate para reunir novamente o povo, nessa perícope analisada. Outra questão também, que vem de encontro com o desafio em servir, abrir-se para o outro, né? Essa dificuldade que se encontra hoje dentro do ego. Há um ego, né, muito implantado hoje na sociedade que dificulta essa expansão da tenda, né? Uma outra questão também que foi colocada aqui é que a necessidade de se parar, de se pensar, de se replanejar, né? A necessidade de parar. E é interessante que, ao parar, que apareceu junto com o pessoal do Zoom, a necessidade de se abastecer, de se reabastecer desse conteúdo para que dê continuidade ao trabalho, né? Porque ele se torna um pouco cansativo, mas é preciso. E foi lembrado que esse é o momento desse replanejamento e desse reabastecimento. Esse é o momento, né? Esses encontros promovem essa possibilidade. E a questão também que a tenda, ela faz parte de um todo e nós estamos dentro dela, inseridos nela também, quando nós expandimos. Essa foi a participação do pessoal do Zoom. A ideia de admirar-se faz nascer a filosofia. Com uma simples chuva. Nossa, está chovendo. Que lindo o sol. Nossa, que bom reencontrar você. Coisa que parece em criança, né? Parece ser infantil. Surpreender-se com os sinais de Deus na nossa vida. Não podemos nos acostumar com eles.
precisamos nos surpreender, deixarmos-nos admirar a cada dia pela imensa oportunidade que temos. Às vezes mesmo sem enxergar, acordamos, não sabemos como vai ser, mas é surpreendente como é amplo o horizonte. Essa descoberta profética deve reverberar constantemente em nós. Às vezes estamos muito apáticos na sociedade, acostumados com muita coisa, às vezes desanimados por causa de muita coisa. Precisamos recuperar essa capacidade de filosofar, ou seja, de falar, meu Deus, que coisa maravilhosa, ou então, que dia, quanta coisa eu posso fazer, e deixar o coração acender, né? Isso é lindo, que bom que o grupo nos ajuda com essa ideia da surpresa. Compreensão do povo. Nós somos uma comunidade, toda a comunidade reunida. Que comunidade? Todos os seres humanos. Não somos nenhum clube de bolinha. Não somos uma bolha. Ou é todo mundo, ou não é projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é todo mundo. E nós vimos meio que nos especializando em criar divisões, muros, cor da pele, quantidade de dinheiro, religião, forma de viver, estéticas. Achamos um rol imenso de motivos. Isso precisa ser tudo derrubado. E como a gente faz isso? Em Jesus Cristo. Vamos lá no Evangelho e veremos que ele, com certa violência, no bom sentido, com certa violência, derruba todos os muros. Com radicalidade, põe dentro quem está fora. Ora, nada mudou quanto ao projeto. Precisamos recuperar esse ânimo. Que tensão entre abrir-se arriscadamente e ficar onde estamos, confortáveis. O Papa Francisco vem falando muito disso, né? É muito melhor, no sentido estético, uma igreja quietinha, arrumadinha, linda, cheirosa, perfumada de incenso, com lindos atributos estéticos. É tão bonito. E isso tem um valor. Mas, se não se sujar, perdeu o sentido. Se não sair para o arriscado movimento das ruas, das praças, das relações, do diálogo com o diferente, se não imergir-se nos desafios da contemporaneidade, se não aprender a falar as novas línguas e linguagens, se não se sujar, ficaremos onde estamos. E nunca foi esse o projeto, desde o profeta aqui, né? É para alargar. E é preciso parar para planejar. Não pode ser tudo de qualquer jeito. Precisamos fazer isso que estamos fazendo muitas vezes. Em grandes eventos como esse, em pequenos eventos na nossa vida cotidiana, precisamos parar. Nós não somos marionetes, nem de Deus, nem de força nenhuma outra. Somos autônomos, somos protagonistas, fomos protagonizados por Jesus. Todos nós, sem nenhuma exceção. Então precisamos parar, pensar, redefinir e logo alimentarmos-nos. E qual é o nosso alimento? Ele disse abastecer-se. Qual é o nosso abastecimento? Jesus Cristo. A nossa religião é uma pessoa, hein? Nossa religião não é um conjunto de normas, de tradições, de ritos. A nossa religião é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa fé. O reino é Ele. Abastecer-se significa abastecer-se dEle. Do que Ele falou, do que Ele fez. Mas tem que ser o Jesus de verdade, o Jesus do Evangelho. Não pode ser outro. Porque esse outro não existe. É ilusão e fantasia. E não perdermos essa dimensão que talvez seja central no nosso congresso. Nos percebermos participantes dessa tenda. Não somos visitantes.
somos membros, integramos a tenda, a assembleia. Esta assembleia convocada para sair, somos nós, todos nós, sem nenhuma exceção. Sem essa consciência, estaremos sempre confortáveis com o que os outros fazem, ou reclamando do que os outros fazem, mas sentadinhos em nós mesmos, no nosso ego, como foi dito aí, né? Ai, mas é difícil. Ai, como é desafiador. Meu Deus, mas é muita coisa para resolver. Mas quem disse que seria fácil? Jesus começou a conversa dizendo: quem quer me seguir, faz o quê? Ele avisou. E o contexto desse aviso dele foi interessante. Os apóstolos chegaram perto dele diante de um debate sobre uma questão familiar, de divórcio, uma questão que tocava a vida de todo mundo, né? E aí eles, diante do que Jesus disse, uma afirmação radical dele, eles chegaram para ele e disseram: olha, isso aí é complicado, isso aí você está se arriscando. Talvez fosse a hora de Jesus falar: é verdade, né? Vamos moderar, vamos maneirar, né? Está indo muita gente embora, né? Então, melhor a gente... Não. O que ele fez? Olhou para eles e disse: e vocês? Vocês também vão? Chamou na chincha, né? Vocês também vão? Por quê? Porque é isso aí. Sem ilusões, sem fantasia, que tem para hoje. Ou a gente assume, ou seremos consumidos.